Pessoal, esse tópico que a gente está entrando agora, que é a parte de escalonamento dinâmico, ele é um tópico bem importante, tá? Da disciplina. A gente vê bem do início, tá? Toda a revisão que a gente fez de pipeline e a aula de conceitos que a gente fez na semana passada, elas dão a base para a gente poder entrar nesse tópico de escalonamento dinâmico em execução fora de ordem, tá? Que é o ponto onde a gente quer chegar hoje. Tá? Então, nós estamos começando a ver mecanismos um pouco mais poderosos, né, de exploração de paralelismo. E você vê que a gente está ainda em exploração de paralelismo em nível de instrução. Então, a gente está dentro do processador agora, olhando com relação às instruções que chegam até o processador, né, um conjunto de instruções que o programa tem, como que a gente consegue explorar paralelismo já dentro do processador, né? A gente viu algumas técnicas alto nível, pensando em nível de software, pensando em nível de compilador, né? Coisas que a gente pode já, abordagens, né, que a gente pode prover paralelismo já quando chega até o processador, já chega com uma exploração de paralelismo já realizada, que seria a ideia de loop unrolling, aquele escalonamento de instruções, né, troca de ordem das instruções no nível de software, né? Essas abordagens mais simplificadas vão servir para a gente daqui para frente, tá? Mas agora a gente está imaginando o seguinte, tá? Independentemente do que tiver sido feito em software, as instruções que chegarem até o processador, chegarem até o hardware, de que maneira a gente pode ainda continuar explorando o paralelismo sobre elas, tá? Ou se o software não fez absolutamente nenhum trabalho de exploração de paralelismo, o que a gente pode fazer em hardware para explorar o máximo de paralelismo, né? Ou reduzir, explorar o máximo de paralelismo para a gente, no fundo, é reduzir o máximo aqueles atrasos causados pelas dependências de dados, que no fundo é isso, né? Se a gente tem hardware suficiente, replicação de hardware dentro do processador, para colocar muitas instruções em execução, o que diminui o paralelismo, ou que tira o potencial de paralelismo, são as dependências, né? Então, dado que a gente pode assumir que a gente tem unidades funcionais suficientes, né? Ou pelo menos um conjunto grande de unidades funcionais para explorar paralelismo. Só que se a gente tiver um montão de dependências de dados, né? Dependências verdadeiras e antidependências, ou dependências de saída, né? Certamente o potencial de paralelismo vai diminuir bastante, tá? A exploração de paralelismo não vai conseguir obter o máximo de ganho que poderia. Então, o nosso foco agora é isso, em tentar diminuir atrasos causados pelas dependências, mas no nível do hardware, tá? O Abraão fez uma pergunta aqui, deixa eu só ver. Eu não coloquei ainda, Abraão, é verdade, eu subi no YouTube, o Abraão está falando que eu não coloquei a aula passada, aquela aula de exercício, não está no AVA. Foi um erro meu. Ela está no YouTube, eu coloquei no YouTube, esqueci de colocar o link no AVA, tá? Deixa eu anotar também, porque se eu não anotar, eu já esqueço. Link da aula passada no AVA. Eu esqueci. Tá? Ela está na playlist do YouTube, isso eu tenho certeza, mas eu esqueço às vezes de colocar o link no ambiente lá virtual de ensino, lá no AVA. Então, vamos lá. Turma, olha, vamos ver exatamente o que nós pretendemos, ó. Minha caneta parou. Não quero. Não. Depois tem que ver. Falhou. Vamos com o mouse mesmo, tá? Então, o que a gente está chamando aqui, ó, de escalonamento dinâmico, tá? É uma questão da ordem, a ordem com que as instruções do programa vão ser executadas, ou a ordem com que elas vão ser executadas, a gente vai poder rearranjar, né, a ordem, reorganizar as instruções, reescalonar as instruções, tá? Com o objetivo de reduzir aqueles atrasos ou aqueles stalls, tá? Só que temos que garantir
a manutenção, né? Garantir que a gente mantenha o fluxo dos dados, ou seja, todas aquelas dependências de dados, né? Verdadeiras, aquelas que refletem o fluxo né, dos dados pelo programa, fluindo, né, entre as instruções, entre os registradores em memória, isso tem que ser garantido. Tá? Então, tem vantagens e certamente tem desvantagens, tá? Algumas vantagens citadas aí pelo livro são, né, você tira a complexidade do compilador. Então, está dizendo aqui, o compilador não precisa mais conhecer a microarquitetura. Então, a gente está tirando a complexidade do nosso compilador. Tá? Se o compilador não fizer nada, o hardware vai fazer esse papel de exploração de paralelismo. Né? Então, a gente simplifica a vida do compilador. E a gente também consegue lidar, né, em hardware com dependências que, de repente, não são conhecidas em tempo de compilação. Tá? Porque, de repente, o compilador é um compilador que tenta explorar paralelismo, só que o compilador só conhece código e dados conhecidos em tempo de execução, ou seja, todos aqueles dados constantes, aqueles dados que aparecem nas instruções explicitamente, o compilador conhece, né? E endereço das instruções, tudo que é estático, o compilador conhece. Né? Mas aquele fluxo de dados dinâmicos, aqueles que são produzidos durante a execução, né? Ou toda aquela manipulação de estruturas de dados, que às vezes são manipulações baseadas em ponteiros, né, cálculos de endereços de memória que acontecem durante a execução, tudo isso o compilador não tem muito acesso. Né? O compilador não consegue, em tempo de compilação, explorar paralelismo nesse nível. Né? Então, aquilo que é limitado em tempo de compilação, a gente vai conseguir lidar em tempo de execução, ou seja, de forma dinâmica, tá? Então, quando falar, pessoal, sempre que eu falar a palavra dinâmico, eu estou me referindo a algo que está acontecendo em tempo de execução. Então, geralmente, estou me referindo a algo que está acontecendo em nível de hardware, tá? Está acontecendo, o hardware vai resolvendo problemas em tempo de execução. E quando eu falar em estático, embora a palavra não apareceu aqui nesse slide, quando eu falar estático, geralmente eu estou falando em tempo de compilação, ou estou falando em algo que vai ser resolvido pelo software, vai ser resolvido antes mesmo de colocar o programa em execução, tá? Então, geralmente tem técnicas estáticas que são pelo compilador e técnicas dinâmicas que já são implementadas em hardware, tá? Geralmente a gente faz essa divisão bem clara, tá? Dentro desse tópico de ILP. A gente explora paralelismo das duas maneiras, né? Mas agora o nosso foco maior é no hardware. São as técnicas dinâmicas. Tá? As desvantagens que a gente tem nesse escalonamento dinâmico, né, que o hardware vai ficar complexo, a gente aumenta a complexidade de hardware. Aumentar a complexidade de hardware significa aumentar área, aumentar consumo, né, aumentar custo. Tá? Então, são várias desvantagens, né? E também, à medida que a gente trabalha com técnicas dinâmicas para exploração de paralelismo, geralmente a gente abre um leque grande de paralelismo. Se a gente explora paralelismo, de tal maneira a colocar várias instruções em execução ao mesmo tempo. À medida que a gente coloca muitas instruções em execução ao mesmo tempo, ou instruções sem garantir a ordem de execução entre elas, tudo que se refere a interrupções e exceções fica complexo. Tá? Porque você imagina, você colocou um trecho do programa para executar fora de ordem, tá? Com instruções sem seguir uma ordem específica. Uma instrução gerou uma exceção. Né? E agora? Né? Quais as instruções que estão lá no hardware em execução que devem ser interrompidas? Né? Ou seja, quais delas que devem ter efeito causado por essa exceção e quais não devem, né? Por exemplo, teve uma divisão por zero. Uma divisão por zero deveria quebrar o programa, né? Dizer, o programa terminou. Só que tem algumas instruções que já estavam em execução, né? E será que serão instruções que deveriam estar sendo executadas, já deveriam ter sido executadas ou não, né? Quando a gente tira a ordem de execução, a gente quebra esse requisito de ordem, tudo que se refere a exceções e interrupções fica muito mais complexo, tá?
muito mais complexo da gente resolver. Então, vamos lá, vamos ver mais ou menos o que a gente está propondo, tá? A gente está propondo uma execução fora de ordem que vai causar naturalmente uma... Ai, como que eu posso chamar isso aqui? Elas vão terminar, elas vão completar, né? Elas vão completar fora de ordem também. Completar significa elas finalizam fora de ordem. Ou seja, se eu coloco elas para executar fora de ordem, eu não tenho como garantir que elas vão terminar na ordem com que elas estavam lá no programa. Elas podem terminar também fora de ordem. Isso, hoje começa a ficar confuso, né? Porque executar fora de ordem parece até aceitável, mas se você deixá-las terminarem fora de ordem, se elas fizerem escritas nos registradores, né, de fora de ordem, você fala, meu Deus, perdi o controle do programa, tá? Então, a gente vai ter que trabalhar com relação a esses dois, com essas duas situações aqui, tá? De execução fora de ordem e das instruções terminarem fora de ordem também. Então, aqui tem um exemplo, ó, tem uma instrução fdiv, o F aqui, pessoal, é de float, então são instruções de divisão, soma e subtração, mas estão manipulando dados ponto flutuante. Por isso que os registradores também estão começando com F, tá? São registradores que guardam dados ponto flutuante. Aqui a gente já está falando de uma máquina MIPS de 64 bits, tá? Então, conjunto de instrução da MIPS 64. Diferente do que a gente estava vendo lá na revisão do MIPS 32. Tá? Então, aqui está sendo feita uma divisão de F2 por F4, tá? Tem um dado guardado no F2, um outro dado guardado no F4. Dividindo esses dois valores, o resultado deve ir para F0. Tá? Logo depois tem uma soma sendo feita usando o F0. Então, está aqui a primeira dependência. Tá? E é uma dependência verdadeira, F0 e F0 aqui. Tá? Então, div tem que terminar para o ed poder ler do F0. Tá? Então, tem uma imposição de ordem aqui que complica a questão da execução fora de ordem. Tá? Acho que entre ed e sub não tem nenhum problema, entre div e sub também não tem nenhum problema. Então, o sub, reparem que o sub ele parece livre, né? Ó, essa instrução fsub aqui embaixo, ela não depende, tá, do ed e ela não depende do div, tá? Pelo menos não uma dependência verdadeira. Como ela não tem uma dependência verdadeira, parece, tá? Aí a gente vai... Vou dizer para vocês aqui o parece, né? Vocês me confirmem isso, né? Parece que ela pode ser despachada, tá? A palavra que vai aparecer aqui nos slides, pessoal, esse issue, unidade de issue, a gente chama de despacho, tá? Despachar uma instrução é você colocá-la para executar, né? Despachar é você analisar uma instrução que está numa memóriazinha, pegar dessa memória e falar, posso jogá-la para dentro do processador, tá? Colocá-la para começar a sua execução. Mesmo que ela vá para um buffer, mesmo que ela vá para uma unidade de reserva, a gente está despachando a instrução. Então, aqui o sub pode ser despachado antes mesmo do ed, tá? Tem um F8 sendo lido pelo sub e sendo lido pelo ed aqui também. São duas leituras, isso não tem problema, tá? Então, realmente a gente pode... O sub não tem nenhuma restrição de ordem, tá? Então, daria para fazer o sub antes do ed sem problema nenhum, tá? Vocês acham que daria para jogar o sub antes do div? O que vocês acham? Subir duas? Colocar sub, depois div, depois ed? Vocês veem algum problema nisso? Sim ou não? Também parece que não, né? Não tem dependência. O sub está livre, né, de dependência com relação a essas duas, tá? Então, podemos despachar, aqui fala antes do ed, mas poderia ser antes do div também, tá bom? Então, a questão é a gente conseguir identificar dependências, né? Aqui tem um outro exemplo, tá? Vamos marcar dependências verdadeiras aqui, ó, F0, essa dependência é verdadeira, ó, div com mul, tá? Tem uma dependência que eu vou marcar outra cor, marcar em rosa, tá?
F0 e F0 aqui, tá? Existe uma dependência entre div e mu, que é uma dependência de dados verdadeira, que impõe ordem, tá? Realmente o div tem que executar essa divisão de F2 por F4, produzir um resultado para o mu poder entrar em execução, tá? Então, a dependência marcada em amarelo, ela impõe uma ordem de execução, tá? Pelo menos uma ordem inicial, né, na execução das duas instruções. Mas entre div e add, existe uma dependência pelo F0, que é uma dependência de saída. Não sei se vocês vão se lembrar, pode ser chamada de dependência de nome e um subtítulo, né? A gente colocou lá nos slides assim, dependência de nome tinha dois tipos, antidependência e dependência de saída. Então, essa é uma dependência de nome e uma dependência de saída, né? Porque são duas escritas, ó. O div escreve no F0 e o add também escreve no F0, tá? Então, o add, ele não tem uma dependência verdadeira, mas tem uma antidependência com relação ao mu. Aqui tem uma antidependência, ó, que eu não tinha anotado aqui, ó. Tem uma antidependência com relação ao mu e também uma dependência de saída com relação ao div, tá? Então, isso vai complicar um despacho do add antes do div ou do mu, né? Não quer dizer que não seja possível, só está dizendo que vai complicar um pouco, a gente vai ter que pensar como fazer isso, tá? Ou seja, ó, a dependência em amarelo, ela realmente ela existe, é verdadeira e ela impõe ordem. As dependências em rosa são antidependência ou dependência de saída, tá? São dependências não verdadeiras. Elas não deveriam impor a ordem, tá? Elas são resolvidas com um método simples aqui, renomeando o registrador. A gente viu isso também na aula passada. Então, vamos ver se a gente consegue resolver o problema das cor-de-rosas, porque a amarela a gente não consegue resolver. A amarela é uma imposição do próprio programa. O programa tem uma dependência verdadeira, né, de dados. A cor-de-rosa, as duas cor-de-rosas ali, parecem dependências que a gente vai conseguir resolver trocando o nome do registrador, tá? Vê se vocês conseguem, me dá um outro código, daí eu escrevo ele aqui do lado, que resolva, vamos resolver uma de cada vez, vamos resolver a antidependência, vou fazer aqui, ó, vou marcar em rosa. Quero que vocês me resolvam aqui, ó, a antidependência entre mu e add. Essa antidependência que eu marquei em rosa aqui. Como que a gente pode resolver essa antidependência aqui no nível de código, tá? De tal forma a permitir com que o add ficasse livre para ser executado antes do mu e antes do div. O que vocês sugerem? Digitem para mim aqui. O Gabriel sugeriu trocar F0 por outro registrador. Ó, repare, se eu fizer isso aqui, ó, div F0, eu não vou mexer no div, tá? Não vou mexer nome carregado, né? Muito F6, F0, F8. Não vou mexer nessas duas aqui, mas vou mexer na add. Vou chamar esse aqui, ó, de F9, que não foi usado. F10, F14. Ao fazer só isso aqui, pessoal, eu troquei esse F0 aqui por F9, tá? Eu estou olhando como se eu fosse o compilador, tá? Mas depois a gente vai ver como fazer isso no hardware. Mas se eu fosse o compilador, eu trocaria F0 por F9. Eu acabei de livrar o add de uma antidependência com relação ao mu, tá? E também da dependência de saída com relação ao div, tá? Porque aquela dependência de saída que tinha com relação ao F0 ali também foi resolvida de quebra, tá? Agora eu liberei o add para ele ser executado antes do div, entre o div e o mu, sem problema nenhum, tá? Agora ele ficou livre do div e do mu.
Então, tá fácil resolver problema de antidependências ou dependências de saída, tá? O André colocou ali a mesma coisa, né? Ele usou um F1 e eu usei um F9 aqui, mesma coisa, só trocou o nome do registrador, tá? Então, aqui não é o mesmo exemplo lá de cima, tá? Mas reflete a mesma solução, tá? Aqui a gente tem div e ed com dependências verdadeiras aqui pelo F0. Tá? O que mais que a gente tem de dependência verdadeira? Tem uma dependência de saída. Deixa eu marcar as verdadeiras com amarelinho. A dependência verdadeira eu vou marcar em amarelo. Aí tem uma dependência de saída que está sendo marcada aqui, ó, no F6, ó. F6, F6, tá? Dependência de nome, tá? Ou dependência de saída. Acho que vocês deixaram de enxergar, né? Que ficou ruim a cor aqui. Dependência de nome ou dependência de saída, ó, pelo F6 aqui. Tá marcadinho em vermelho. Esse é algo que dá para resolver com troca de nome dos registradores, tá? Quer dizer, escolher um desses aqui e fazer a troca. Mas ele marca mais coisas, ó. Ele marca entre F8 aqui, ó, e F8 aqui. Antidependência, tá? Tem uma leitura do F8 feita pelo ED e uma escrita no F8 feita pelo sub. Olhando nessa ordem, tá tudo ok. Agora, o sub está liberado para executar antes do ED? Não. Tem que trocar o nome do registrador F8 no sub, tá? Só que aí tem uma dependência verdadeira aqui também, ó. Ou seja, tem um monte de coisas acontecendo, né? Tem esse F8 aqui com esse F8 aqui. Aí a dependência verdadeira também. Entre sub e mu não pode mudar a ordem. Então, a gente pode subir o sub, tá? Mas não baixar ele para depois do mu. E tem mais uma antidependência anotada aqui, vou anotar ela, vou riscar ela também, com relação ao F6 também, ó. F6 é o store, tá? Ele é fonte, ele não é escrita, ele é fonte para escrever na memória, tá? E tem a leitura aqui no F6, e a escrita no F6 no mu. Então, aqui no store ele é lido, e aqui no mu ele é escrito, tá? Então, é uma antidependência também. Ele, nessa ordem aqui, tá tudo ok. Primeiro lê, depois escreve, mas o mu não pode vir antes do store, porque senão vai acontecer a escrita antes da leitura e seria um erro, tá? Então, é uma antidependência. No final das contas, a gente tem que identificar dependências verdadeiras, que são as amarelas, essas impõem ordem, tá? Então, anotar, ó, entre essa e essa eu não posso mudar a ordem. Entre essa e essa, não posso mudar a ordem. Aí, anotar as dependências que não são verdadeiras, ou seja, as dependências, as antidependências e dependências de saída, e aí fazer um procedimento de renomear registrador. Tá? Dá para a gente trocar registrador, provavelmente um registrador aqui vai resolver, um ou dois aqui vai resolver todos os problemas. Tá? Então, aqui deu um exemplo, uma solução aqui, onde chamou F6 de S, aqui, e chamou F8 de T, aqui. Dependência verdadeira não mudou, deixa eu ver aqui, ó, só marcar as verdadeiras aqui, ó, isso aqui não mudou a ordem, tá? Onde mais não mudou a ordem? A própria do T aqui. Essa daqui não mudou a ordem. Aqui. Vou ver se tem mais alguma que apareceu. Div, ed, store. Div, ed, store, submu. Não mudou a ordem de nada ainda, tá? Só com essa, só renomeou aqui, pessoal, ó, chamou de S e chamou de T. Nem deu novos nomes para os registradores aqui, tá? Colocou de forma genérica, só para a gente enxergar que usando o mesmo aqui, e usando o mesmo aqui,
tá? E diferente aqui, né? Ou seja, o S diferente de T já resolve o problema, tá? Isso quer dizer que se a gente quisesse manter F6, trocaria F8. Tá? E se quisesse manter... Aqui ele deixou F6 aqui embaixo, né? Aí teria que só olhar aqui. Se for usar F6, tem que olhar aqui embaixo se F6 não é um problema, tá? Eu poderia chamar de, sei lá, F9 e F11, para não ter dúvida, tá? F9 o S, F11 o T, por exemplo. Usando 2 novos registradores. Mas por que ele usou de maneira genérica? Para a gente entender o seguinte, que se a gente fosse compilador, a gente realmente teria que escolher um nome para o registrador. A gente teria que dizer, S vai ser tal registrador, T vai ser tal registrador, tá? Porque o compilador tem esse papel. Tá? Mas, quando a gente estiver falando de escalonamento dinâmico, tá? Quando a gente estiver falando aqui de mudança de ordem na execução, ou renomear registradores durante a execução, a gente está falando de fazer isso em hardware. Então, na verdade, o que a gente vai fazer? A gente... eu nem vou abrir esse aqui. A gente vai falar o seguinte, ó. Essa é a parte mais importante de todos. Tá? A gente está interessado, daqui para frente, não no nome dos registradores, mas nos dados produzidos pelas instruções. Então, vamos tentar tirar o foco do nome do registrador e dar foco para os dados produzidos pelas instruções. Por exemplo, tá? Quando eu dou nome aqui, quando eu falo que F0 recebe o dado produzido por F2 dividido por F4, né? Quando eu dou o nome F0, facilita para mim, lógico, né? Porque daí, a partir dali, eu uso F0 onde eu quero esse resultado. Tá? Mas, do ponto de vista das instruções, né? Na verdade, a gente já viu lá atrás, lá no pipeline, que basta que F2 seja dividido por F4, assim que eu tiver a divisão desses dois valores, o dado produzido pela divisão desses dois valores, ou seja, se eu tiver esse aqui, ó, se tiver F2 dividido por F4, eu nem sei que valor é esse, tá? Mas assim que eu tiver esse valor, eu já posso passar isso para a instrução que precisa daquele dado, independente disso estar escrito no registrador F0 ou não. Então, se eu esquece o nome do registrador por enquanto, né? Se a gente pensar numa forma em hardware, né, de fazer um forwarding inteligente que funcione praticamente de todos para todos, sabe? Você imagina um forwarding que funciona tipo um barramento, né? Onde você joga no barramento os dados produzidos e as instruções que precisam daqueles dados vão buscando os dados que elas precisam. Ou seja, se eu sou a instrução add e eu preciso de um dado produzido pelo div, né? Eu só preciso saber, olha, assim que o div produzir um resultado, eu quero aquele resultado para mim. Então, assim que o div produzir a divisão de F2 por F4, produzir um valor, ele põe no barramento e eu, sendo add, pego nesse barramento e uso o valor, independente de nome de registrador. Né? Então, todo escalonamento dinâmico vai funcionar assim. Em software, a gente põe nomes nos registradores, né? Então, renomear registradores em software, você tem que dar nomes claros para os registradores. Só que os nomes dos registradores são limitados, né? Você tem um conjunto limitado de registradores. Agora, dinamicamente, a gente não tem limite mais. Porque, dinamicamente, a gente só precisa ter um barramento, tá? Agora eu vou, ilustrar aqui, como se fosse um barramento, um grande barramento, onde todas as instruções, como se fossem todas as instruções, tá? Elas vão estar armazenadas num hardwarezinho, numa memóriazinha, e esse componente de memória tem acesso a esse barramento, tá? Tem um controladorzinho ali que tem acesso a esse barramento. Então, o div, a instrução div, por exemplo, faz a divisão, assim que ela tem os dados, né, que ela precisa, ela faz a divisão desses dois valores e ela joga no barramento o valor. Ao mesmo tempo que ela joga no barramento, ela também encaminha lá para F0. Tá? Ela encaminha para o registrador, tá? Porque tem que ficar no registrador em algum momento. Mas o importante
é que o ED busca do barramento e usa como se fosse o F0. Ele nem precisou buscar do banco de registradores, ele vai buscar do barramento. E vai fazer a soma com o F8 que ele já tinha, tá? Porque o F8 não tinha dependência nenhuma, ele leu do banco de registradores. Né? Aí ele pega esse valor que ele acabou de colocar, fazer a soma, né, de F0, o dado que seria o F0, que veio do barramento, mais o que ele leu lá no F8, deu um resultado. Ele joga esse resultado no barramento, que é o que a gente chamou de S aqui. Né? Joga esse resultado no barramento. O store precisa desse valor, então ele lê esse valor do barramento. Por que o barramento ajuda nesse caso? Porque todo mundo tem acesso, então se tiver outra instrução precisando do S aqui embaixo, assim que o S ficou disponível aqui no barramento, essa outra instrução também já busca o S. Então a execução fora de ordem vai acontecer meio que naturalmente, assim que os dados estiverem no barramento, estiverem acessíveis via barramento, ou eles forem colocados em barramento, as instruções que precisarem deles vão pegar. E vai, se elas tiverem todos os dados que elas precisam, elas vão em execução. Então, desgraçado de método fácil. Por que a gente não pensa num negócio fácil desse e no final das contas ele resolve todos os nossos problemas, né? Parecia algo extremamente difícil de fazer. E aí, quando a gente vê a ideia de um barramento por trás disso, as coisas começam a ficar muito mais fáceis, tá? Então, eu vou só abrir uma imagem para vocês entenderem, depois eu volto nos slides que descrevem, né, esse hardware aqui, mas eu já vou mostrar para vocês o que seria esse barramento, esse aqui, ó. Eu adoro, eu falo que assim, eu fico imaginando esses caras que nem esse Tomasulo, né, que achou essa solução esquemática aqui, que deu base, né, para um monte de soluções aí de processamento que são usadas até hoje, né. No final das contas, a solução é simples, sabe? Geralmente as melhores soluções são as simples, né. Um barramento comum, tá? As instruções, né, as instruções são executadas em unidades funcionais. Então, por exemplo, tem lá os seus somadores no hardware. Todos os somadores ponto flutuante. Quantos? Não sei, depende da máquina, né? 3, 4, 5 somadores, depende do tanto de paralelismo que aquele sistema quer atingir, tá? Com relação às somas em ponto flutuante. Então, tem alguns somadores em ponto flutuante, tem alguns multiplicadores em ponto flutuante, tá? Tem divisores ponto flutuante, tá? Tem unidades funcionais à vontade. Aqui nesse exemplo só tem somadores e multiplicadores, tá? Acho que é questão de limitação mesmo. Tá? Na verdade, a maioria dos exemplos do livro fala os multiplicadores fazem multiplicação e divisão, os somadores fazem soma e subtração, tá? Para a gente cobrir esse rol, né, de soma, subtração, divisão e multiplicação, né, que são as aritméticas. Tá? E aqui tem uma unidade de memória de dados, tá? Para a gente guardar uma cache de dados. A nossa cache de dados que a gente trouxe lá do pipeline para cá. Tá? Todas essas unidades têm acesso ao barramento aqui para escrita, ó. Elas escrevem dados produzidos em barramento. Tá? Então, elas fazem uma operação e escrevem no barramento. Ao mesmo tempo que elas escrevem em barramento, esse barramento também está chegando lá nos registradores, ó. Por que é FP aqui, né? Porque a gente só está olhando o hardware de ponto flutuante nesse exemplo, tá? Se a gente replicar ele para inteiro, é a mesma coisa. Tá? Então, a gente está olhando aqui seriam os registradores de ponto flutuante, porque todas essas unidades aqui são unidades de ponto flutuante para a gente, tá? Aí, os registradores vão ser escritos também. Assim que os dados forem em barramento, tá? Vai ter um controladorzinho que vai pegar algum controle, né, de escrita, que chega o dado aqui e também vai ser feita a escrita no registrador, tá? Ou seja, a unidade de ponto flutuante, provavelmente ele escreve assim, ó, eu fiz a soma, alguma coisa do tipo, ó, eu fiz a soma, o resultado da soma foi 100. Como é ponto flutuante, vou colocar aqui, 100,23. Escreve isso no registrador F2, por exemplo. Ele fala onde escrever
e qual valor escrever, e aquela escrita vai acontecer em algum momento lá no banco de registradores. Mas o que mais importa é que assim que a escrita acontecer aqui no barramento, outras instruções também vão enxergar aquele dado, não só o banco de registradores. Então, onde estão as outras instruções? Elas estão aqui, ó, em estações de reserva. Então, tem uns buffers aqui, armazenados dentro do hardware, tá? Que são exemplos aqui. Aqui são 3 buffers, ou estações de reserva para instruções de soma e subtração, cabem 3 nesse exemplo. Aqui, estações de reserva para multiplicação e divisão, cabem 2, tá? Instruções que estão nessas estações de reserva aqui, que tiverem precisando de dados, vão ficar aguardando nas estações de reserva, enquanto os dados estão sendo produzidos por outras instruções, ou enquanto as unidades funcionais estão ocupadas. Por exemplo, se essa unidade funcional aqui, ó, que é a de soma, estiver ocupada, uma instrução de soma que está aqui, ela tem que ficar esperando, não tem como ela utilizar, tá? Então, tem 3 somadores, os 3 estão ocupados, vai ter instrução de soma esperando na estação de reserva, tá? Desocupou um somador e a instrução que está na estação de reserva já tem os seus dados disponíveis, pode entrar para execução. Se ela não tem os seus dados disponíveis, ela vai ficar esperando, mesmo que exista unidade funcional para ela atuar. Por que ela vai ficar esperando? Porque em algum momento o dado que ela precisa vai chegar aqui no barramento. Então, ó, vou voltar aqui e falar sobre o barramento também atinge aqui, ó, ele é acessível, ó, às estações de reserva, tá? Aqui, ó, as estações de reserva conseguem enxergar o barramento. Então, um dado foi produzido aqui por um somador, por exemplo. O somador fez uma operação de soma e colocou um valor lá, 100. Esse valor vai ser escrito lá no banco de registradores, vai chegar lá no banco de registradores, mas ele também vai chegar via barramento para uma estação de reserva que, de repente, estava esperando exatamente o valor 100. E ele vai ser escrito aqui dentro, em algum lugar que a gente já vai ver, tá? Para que a instrução também conheça esse valor 100 e fique com o valor 100 guardado ali dentro, que é um dos operandos que ela precisava. Tá? Como que ela sabe que ela precisava do valor 100? Porque ela estava esperando algo produzido pela instrução que estava executando na unidade funcional de ponto flutuante. Tá? Então, a gente vai ter que só conseguir identificar as instruções, quem estava esperando o que e de quem. Tá? A gente vai ter que dar um jeito de fazer essas identificações entre estações de reserva para garantir que quando chegar alguma coisa em barramento que é útil para uma instrução, ela saiba capturar. Quando chegar coisa em barramento que não é útil para ela, ela ignore. E para finalizar aqui a explicação desse esquema aqui do hardware, tem, ó, estações de, como se fossem estações de reserva, tá? Buffers aqui para os stores, tá? Um buffer para o load, um buffer não, né? Algumas, como se fosse um vetorzinho, né? De instruções load, um vetorzinho de instruções store, tá? Loads e stores, ou seja, acessos à memória, são mais complicados de detectar dependências, né? Porque dependências por posições de memória não são tão fáceis de detectar em tempo de execução. Então, para evitar qualquer problema, as instruções de memória, elas vão seguir uma fila, tá? Elas vão seguir uma ordem. Então, vamos seguir assim, dessa maneira, por enquanto. Tá? Existem mecanismos para otimizar isso, mas, grosso modo, a melhor forma mais segura é manter ordem de loads e stores. Tá? Por que o store tem duas posições, cada linha, né, desse buffer? Porque ele precisa guardar dado e endereço. Já que é escrita na memória, né, ele precisa guardar o endereço da memória e o dado. E o load só precisa guardar o endereço. Tá? Então, o endereço vem para cá e o dado, aqui é um dado, aqui um endereço. E aqui é só o endereço. Tá? E aqui em cima, a gente tem uma fila de instruções que guarda as instruções do programa, na ordem com que elas chegam do programa. Tá? Se o compilador já fez alguma otimização de ordem, alguma mudança de ordem, ótimo, melhor. Tá? Mas se o compilador não fez nada, as instruções chegam aqui numa fila, tá? Por isso que é uma instruction queue, tá? É uma fila de instruções e elas
vão sendo despachadas para o hardware. O que é despachadas? Ó, se a instrução é load store, vem para cá. Se a instrução é ponto flutuante, vai para estações de reserva de soma ou de multiplicação, né? E se a instrução, na verdade, aqui só prevê esses dois tipos, né? Ou operações de ponto flutuante de halo ou de memória. Tá? Então, hardware reduzido a esses dois grupos. Tá? E despacha as instruções. Tá? Então, aqui a gente conseguiu dar uma geral aqui no hardware, mas esse hardware aqui a gente vai voltar bastante nele, tá? Até a gente ficar com bastante... ele ficar mais intuitivo. Tá? Só um resuminho aqui, para eu abrir para vocês perguntarem e tudo mais, ó. Vou começar agora de cima para baixo, aqui vem um fluxo, tá? Vou colocar uma instrução aqui, ó. Vou colocar dois exemplos. Aqui tem um add, f-add, né? Ponto D, vamos colocar duas instruções. Store, eu não lembro o nome das instruções, gente. fmode. Isso aqui também é ponto D. Deixa eu ver. Só para não pôr o nome errado. FSD, o nome da instrução. É um store. FSD. Vou colocar que a gente tem essas três instruções na fila aqui, ó. Vai ser bem alto nível aqui nosso exemplo, tá? Mas tentando colocar um tempo correndo aqui. Num determinado momento tem essas três instruções na fila. A primeira que vai ser visualizada é o MUL. A instrução é uma multiplicação, tá? Então, ela vem por aqui, é uma floating point operation, né? Como ela é de multiplicação, ela vai entrar em uma estação de reserva de multiplicação, aqui, tá? Ela só pode ser despachada se existe estação de reserva suficiente, né, para despachar aquela instrução, tá? Vamos supor que exista. Então, a instrução MUL entra aqui, fmul. E sai, logicamente, ela já não precisa mais ficar nessa fila aqui. Depois a instrução store, tá? Store aqui. Tem uma unidade aqui de cálculo de endereço, né? Verifica se já tem um endereço de memória. Se é um store, vai vir para cá. Eu não vou colocar os endereços aqui, porque a gente não abriu os operandos ali, não é só para a gente ter uma ideia, tá? O store, na verdade, não vem a instrução, mas ele já calcula o endereço de memória e o dado, se ela tem, né, endereço e dado já, e armazena essas informações aqui nesse store buffer, tá? Em qual deles, né? Depende, se tiver vazio, lá no de baixo, tá? Que é o que vai ser atendido, ou na primeira posição vazia que encontrar, tá? E por último, um add. O add vem para cá. Vamos supor que seja na posição 1 ali. F-add.d. Tá? Então, isso é o despacho. Eu despachei 3 instruções. Tá? Não vamos continuar o despacho, porque eu não sei o que tem lá para cima. Tá? Essas 3 instruções podem ser executadas ou não, vai depender. Tá? Cada uma agora, elas estão de maneira completamente independentes agora, uma da outra. Ó. Acabou a ordem. Uma vez que elas foram despachadas, acabou a ordem, tá? A gente já não sabe mais quem que veio antes e quem que veio depois no código, tá? O que vai manter a ordem entre elas é o seguinte: se o add já tem os dados para executar, ele entra e ele tem uma unidade funcional para executar, ó, uma fp-adder aqui, existe um somador para ele executa, e assim que ele terminar, alguns ciclos depois, escreve no barramento e escreve no registrador, tá? Vamos supor que o MUL não tem os seus dados ainda, porque de repente ele depende do add. Eu nem lembro a ordem das instruções ali, mas vamos supor que ele depende do add ou de alguma outra instrução que está em execução. Ele vai ficar esperando esse dado que ele depende aparecer em barramento. Assim que o dado aparecer em barramento e tiver um multiplicador para ele ocupar, ele executa a multiplicação, escreve em barramento
e escreve no banco de registradores o seu resultado. Se ele terminar depois do add e ele veio antes do add no código, não tem problema, desde que a gente tenha respeitado a questão das dependências verdadeiras, tá, entre eles, não há problema nenhum. E a dependência verdadeira ela é respeitada porque os dados vão sendo produzidos e consumidos na ordem natural, tá, de produção e consumo, né? Primeiro tem que produzir, depois consumir. Então, assim que a instrução que produz um dado colocar no barramento, a outra vai destravar, né? Então, isso é natural aqui no hardware de Tom Azul, tá? E assim por diante. O store, a mesma coisa, ele precisa de um dado para escrever na memória. Se esse dado já está pronto e a memória está disponível para escrita, ele escreve. Enquanto o dado não estiver pronto, ou não chegar a vez dele escrever, ele fica no buffer, tá? Esperando a ordem de escrita dele. Assim que o dado estiver pronto e a memória disponível, ele escreve na memória, né? Então, reparem que mudou completamente a noção de paralelismo que a gente tinha de um pipeline simples, né? O nosso pipeline simples era algo assim, ó, era um hardware dividido em 5 estágios, onde a gente ia da esquerda para a direita em fila, né? Você só saía do primeiro estágio para o segundo estágio, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, do quarto para o quinto, né? Mesmo que você não tivesse nada para fazer num estágio, você permanecia um ciclo nele. Então, tinha uma fila de execução, né? E ainda assim tinha muito ganho de desempenho, mas não tinha execução fora de ordem. Aqui, você vê, no pipeline simples, o despacho era em ordem, execução em ordem. Aqui, ó, despacho em ordem, execução fora de ordem, tá? Então, resumindo, o pipeline de 5 estágios que a gente revisou. Despacho em ordem. Execução em ordem. Commit. A palavra commit é de finalização. Você fazer escrita dos resultados em ordem. Aliás, eu não vou colocar esse commit em ordem, porque daqui a pouco vai confundir esse commit com... A gente vai fazer um commit em ordem nesse final aqui também. Eu não falei dele ainda. Vou deixar para depois. Pipeline MIPS de 5 estágios que revisamos, o despacho em ordem, execução em ordem. Algoritmo de Tomasulo. Esse que nós estamos estudando aqui, tá? Despacho em ordem. Ó, essa fila é uma instruction queue, é uma fila, vai sendo despachado em ordem, tá? Execução fora de ordem. Tá? Agora a gente vai ver, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o commit, ou seja, e como que elas completam no final? Será que elas podem completar em ordem, fora de ordem? A gente tem alguma restrição de escrita, né? A escrita final pode ser em ordem ou não? A gente já vai falar desse final, mas por enquanto a execução é fora de ordem. O André está perguntando, é possível 2 unidades escreverem no barramento dentro do mesmo ciclo? Ótima pergunta, né? Isso vai ser uma definição do hardware. Se esse nosso barramento aqui for um barramento simples, é um CDB, já fala assim, um barramento comum, cada ciclo, uma escrita, né? 2 instruções terminaram no mesmo ciclo. Uma vai ganhar o barramento, a outra vai esperar e vai escrever no ciclo seguinte, tá? Então, é um CDB, uma instrução escreve por ciclo, tá? Então, ainda tem essa concorrência por barramento, tá? Ou seja, desvantagem de Tomasulo, concorrência pelo barramento, tá? A tua pergunta, na verdade, dá margem a um monte de outras coisas, porque, na verdade, por que Tomasulo não é... Onde que ele não é perfeito? Ele não escala, né? Então eu vou fazer um hardware aqui com 15 somadores, 20 multiplicadores, vou aumentar o paralelismo à vontade. Não, você não vai fazer isso, porque se você fizer isso, você vai ter tanta concorrência pelo barramento que você vai perder todo o paralelismo, porque você não vai conseguir paralelismo na escrita no barramento. Então, assim, ele não escala muito bem, né? Então, qual que é a possibilidade? A gente colocar mais de um barramento. Então, assim, se eu falar para vocês, a gente tem 2 CDBs, a gente tem 2... Gente, eu falo CDB, eu lembro de outra coisa. Não sei se alguém vai
é uma bebida, CDB. Detalhe, né? Só eu mesmo eu falo CDB, eu lembro de uma bebida que meu marido sempre fala aqui, vou fazer um CDB para você, mas não é muito bonito o que ela significa. Quer tomar com cerveja é limão, sal, acho que é limão com sal, eu acho, né? Aí toma com cerveja, mas a desgrama do negócio chama CDB, gente. Aí eu falo CDB aqui e lembro do outro negócio. Se eu falar para vocês, eu tenho 2 CDBs, aí eu tenho paralelismo na escrita, né? Eu posso ter 2 instruções terminando ao mesmo tempo, escrevendo ao mesmo tempo, porque eu tenho 2 barramentos, só que eu vou ter que replicar também. O banco de registradores vai ter que permitir escrita em 2 registradores ao mesmo tempo. Então, complica lá no banco de registradores a escrita também. Então, à medida que a gente tenta escalar esse hardware, a gente cria uma complexidade com relação ao barramento, com certeza, aos controladores de barramento, aos controladores de escrita do banco, aos controladores de escrita na memória, porque eu preciso replicar escritas, né? Então, o Tomasulo não escala muito bem, tá? Então, a ideia é muito boa, mas ela é dependente de barramento, e tudo que é dependente de barramento não escala, tá? Por enquanto, o mais importante é isso, a gente já conseguiu ver despacho em ordem e execução fora de ordem, tá? Conseguimos um avanço legal. E aí, agora a gente vai ver commit, já. Ah, mas antes de falar de commit, vamos ver se a gente volta aqui, ver se eu não esqueci de nenhum ponto importante, tá? Algoritmo de Tomasulo. Objetivo final, ó. A gente vai tentar minimizar, praticamente zerar, tá? Todos os conflitos de escrita, aqueles antidependências e dependências de saída, tá? Todos aqueles conflitos que não eram verdadeiros, né? Que não eram dependências verdadeiras, eles a gente vai reduzir, porque a gente não vai mais falar de nomes de registradores, a gente vai fazer referências agora a estações de reserva, tá? Já vamos ver como. Tá? Então, aqui, ó, renomear os registradores vai ser feito baseado em estações de reserva, que é o que os slides vão chamar aqui de RS, tá? Cada RS vai ter a própria instrução, tá? Ela armazena informações sobre a instrução, os operandos, os valores dos operandos, já não vai mais querer saber de nomes dos registradores, e sim de valores dos operandos quando eles estão disponíveis. Se eles não estão disponíveis, a estação de reserva vai guardar uma identificação de outra estação de reserva que vai produzir aquele valor. Tá? Então, a gente vai fazer uma identificação agora, uma estação de reserva vai identificar ou vai referenciar outra estação de reserva e não mais um registrador. Tá? Isso vai resolver todo o problema das antidependências e das dependências de saída. Tá? Vai fazer o papel de renomear registradores para a gente. Tá? Então, aqui, ó, eu vou abrir Eu vou mostrar nesse esquema aqui, pessoal, o que é uma estação de reserva. Não, vai complicar. Deixa eu voltar aqui. Aqui, melhor. Aqui no outro tá. Espera, você esperar 15 minutinhos para imprimir. Só um pouquinho, faz muito barulho, atrapalha. 15 minutos só, tá? Ó, uma estação de reserva aqui, pessoal, isso aqui, ó. Por exemplo, uma linha dessa aqui é uma estação de reserva de soma. Essa outra linha aqui é uma estação de reserva de multiplicação. Tá? O que ela precisa conter? Como se a gente estivesse abrindo aqui uma estação de reserva. Ela precisa, de alguma forma, tá? Mesmo que a gente depois dê nome correto aos campos aí, mas ela precisa identificar qual é a instrução. Por exemplo, é uma soma. Tá? É um ed.f.ed.d. Precisa identificar, ó, isso aqui é uma soma. Tá? Porque, de repente, essa estação de reserva guarda somas e subtrações, então precisa identificar um código, tá? Da instrução. Uma soma tem três operandos. Tá? 2 operandos são fontes. Tá?
Ó, eu não sei se elas vão ter essa ordem, tá? Depois da estação de reserva. Na hora que a gente estiver desenhando de fato a estação de reserva, pode ser que mude a ordem, tá? Do desenho, que eu não lembro bem. Tá? Mas aqui, pessoal, vamos supor que essa soma, ela vai fazer a soma de 2 registradores do desenho. Vou colocar aqui embaixo. Ela, no código, ela era assim. F3, F1, F4, por exemplo. Vamos supor que F1 estivesse guardando o valor 10 e F4 estivesse guardando o valor 15. A gente já tem os valores. Se a gente já tem os valores, não precisa ficar guardando o nome de registrador aqui. Basta a gente colocar os valores aqui. Lê do banco e guarda os valores aqui. Na hora de fazer o despacho dessa instrução, a gente identifica a instrução, coloca add num determinado campo. E já coloca os valores 10 e 15. Já guarda os valores. Mas vamos supor que a gente não tivesse os valores. A gente vai ter que identificar que um deles a gente ainda não conhece. Tá? A gente já faz isso no exemplo seguinte. Mas só terminando esse aqui, ó. Vamos supor que a gente já tem o 10 e o 15. Falta só a gente identificar que tem que guardar no F3. Aí talvez aqui tenha que guardar o nome do registrador mesmo. Tá? Por enquanto. Olha, o registrador de destino é o F3. E os valores fontes, né? Os meus valores dos operandos, ó, 10 e 15. Pronto, acabou. Só isso aqui. A única coisa que o Ed precisa para funcionar é isso. Ele precisa saber os valores que ele precisa para somar. Tá? Se esses valores vieram do banco, se eles vieram de outra instrução, não interessa nada. Assim que eles estiverem prontos e que tiver uma unidade de soma disponível, o Ed pode fazer a soma. Tá? Então, fica na estação de reserva até ter um Ed disponível, um header, né, um somador disponível para ele. Esse é um exemplo legal, onde já tinha os dados disponíveis. Mas vamos supor que na hora que a gente for fazer esse despacho do add, a coisa não foi tão redondinha, tá? Esse 15 não estava disponível, tá? O F4, aqui embaixo, que a gente, no primeiro exemplo eu conhecia, no meu segundo exemplo agora, o add não conhece o F4, tá? Porque o que acontece? Na hora que ele foi despachado, o 10 estava disponível, o F1 estava ok. O F4 não. Tá? Ele ainda não, a gente não sabe ainda como que ele identificaria essa questão. Tá? Mas o F4 está sendo produzido por uma outra instrução, que já foi despachada antes dele. De repente, essa outra instrução é uma instrução de multiplicação que está lá na estação de reserva 1 da multiplicação. Então, o Ed tem que guardar aqui uma identificação. Tipo assim, a estação de reserva multi 1, alguma coisa assim, ó. Ele tem que identificar qual estação de reserva está produzindo o dado e não o nome do registrador. F4 já não interessa mais. Quando eu tiro o nome do registrador da jogada e passo a identificar o nome da estação de reserva, eu resolvo todos aqueles problemas das antidependências. Assim que a estação de reserva multi 1 produzir um valor, o Ed já busca esse valor do barramento. Ah, então, ele só identifica quem é que vai produzir. Quando a estação de reserva multi 1 terminar de fazer uma operação de multiplicação e colocar esse valor no barramento, ele vai colocar no barramento e vai identificar, ó, eu sou a estação de reserva multi 1, e o valor que eu produzi é tal. Aí a estação de reserva de soma vai e busca esse valor e guarda, no lugar da multi 1 aqui, guarda o valor 15, que ele estava esperando. Então, agora, a nossa identificação de operandos, ela não vai ser por nome de registrador. Ou vai ser o valor já lido do registrador, ou vai ser o nome de uma estação de reserva que está produzindo aquele valor para a gente no hardware, tá? Então, se alguém já foi despachado e está produzindo um valor, o hardware conhece e na hora de despachar a instrução, a gente já preenche corretamente os campos, tá? Então, aqui, ó, no despacho, já vai. No despacho, ó, tá? São 3 passos. Então, o primeiro é o despacho. Pega a instrução da fila em ordem, né? Na mesma ordem com que ela aparecia no programa, tá? Se tem uma estação de reserva, despacha a instrução para a estação de reserva e os valores dos operandos quando disponíveis. Se os valores não estão disponíveis, stall the instruction.
tá? Então, a gente vai ter que, a instrução não vai poder entrar em execução ainda, tá? A gente vai ter que guardar, identificar ali que ela está esperando por valores, tá? Então, o passo mais importante para a gente, o mais complicadinho de todos, vai ser o próprio despacho. Eu acho que a gente vai ter que destravar essa etapa aqui, até na aula que vem a gente faz isso, destravar ela com vários exemplos, porque o preenchimento dessas tabelas aqui, né, o passo mais importante é o de despacho. Tá? Vou mostrar para vocês aqui um exemplo, e aí a gente vai começar esse exemplo e terminar ele na aula que vem, mas eu vou finalizar a aula de hoje com o primeiro aqui, ó, tá? Imagina essa instrução aqui, é um load que vai na memória num determinado endereço e busca um valor e guarda no F6. Eu quero fazer o despacho dessa instrução, tá? Então, tudo que está marcado aqui, ó, não aconteceu ainda, tá? Isso aqui não aconteceu. Eu quero ir bem passo a passo. Tudo que está em azul não aconteceu ainda. Tá tudo vazio, tá? Nada disso aconteceu ainda, ó. O exemplo está mostrando já como se tivesse andado o tempo, tá? Nada disso aconteceu ainda. Só quero analisar desde o início aqui o que aconteceu com o float. Vou despachar a instrução float, a instrução load de ponto flutuante. Primeiro passo no issue é verificar se existe unidade disponível. Vou supor que existem duas, tá? A segunda estava disponível também, porque estava tudo vazio aqui. Certo? Seria começar esse exemplo com tudo vazio e a gente ir do zero a partir dele, né? Porque o livro já vai com o exemplo como se tivesse rodado alguns ciclos já, tá? Mas vamos supor que tivesse tudo novo, tudo vazio aqui, ó. Primeira coisa que vai acontecer, ele vai identificar se existe estação de reserva. Vamos dizer que sim. A primeira está livre, a segunda também. Vamos escolher a segunda, tá? A segunda aqui, só para escolher aqui, ele escolheu também, tá? Ele vai colocar um yes aqui, dizendo, ó, a estação de reserva está ocupada agora por um load. Então, anota já, yes, operação é um load, tá? Os operandos de um load são, vamos ver aqui, poxa vida, ele não fez a primeira. Ah, a primeira ele já terminou. Ai, droga. A primeira já tinha terminado, vou ter que completar a primeira aqui, tá? A primeira vai ser essa daqui. Ele andou tantos ciclos para frente aqui. Deixa eu voltar. Que a primeira já tinha até terminado. Então, aqui ele vai trocar por busy, yes, aqui, operation load. Ó, VJ e VK são campos que identificam operandos da instrução, tá? Essa instrução load, para a gente, ela tem dois operandos. Um operando é um registrador, que é o X2, tá? E o outro operando é uma constante, que é a constante 32, tá? E elas são usadas, esses dois operandos são usados para computar um endereço de memória, tá? Então, nessa etapa, o load faz o seguinte, ele lê primeiro o X2, sei lá que valor que ele tem, vou supor, tá? Que o X2 tem um valor 4 armazenado nele. Ah, tô supondo, tá? Ó, X2, registrador X2, valor 4, tá? É uma suposição aqui para a gente poder caminhar. Esse é um dos valores. Lá na frente, num campo chamado A, que é um campo de endereço, ele vai guardar o valor 32 mais o que tiver no registrador X2. É assim que ele computa, pessoal, o endereço. Na verdade, se a gente quiser até omitir essa primeira etapa aqui, ó, a gente pode. Deixar só assim, 32 mais reg X2. O load, ele precisa calcular o endereço. Então, ele tem um campo chamado A, onde ele coloca 32, que aparece a constante aqui, mais o que tiver no registrador X2, tá? Isso vai se tornar, em algum momento, ele faz a leitura do registrador X2, isso vai se tornar 36, tá? Eu estou supondo que o registrador X2 tem um valor 4 e que está disponível. Tá? Tem que supor um valor ali só para a gente poder caminhar. Beleza. Até aqui tudo bem, eu anotei quais os operandos, né, que é o operando fonte, endereço do load.
Só que o load, ele produz um resultado no registrador F6. Então, eu preciso vir aqui numa outra estrutura de dado que vai estar guardando, que vai ser num hardware também, né? Que aqui pra gente parece uma tabelinha, mas é um hardware, chamado de register status, né? E ele avisa o seguinte, ele avisa para mim que o registrador F6 vai ser escrito pela instrução que tiver na instrução de reserva load 1. É isso aqui que ele anota para a gente. Ele anota load 1 lá no register status referente ao F6. Tá? Para que eu escrevi em duas estruturas, na reservation station, operandos da instrução load. Tem outros operandos que VJ, VK, QJ, QK, que não foram necessários para o load, tá? Eles vão ser necessários para outras instruções. Mas eu preciso também guardar onde que o load vai produzir resultado. Ele vai produzir um resultado que vai ser guardado no F6, e quem vai produzir é a estação de reserva load 1. Por que a gente faz isso? Porque todo mundo que estiver dependendo de F6, aqui, ó, todo mundo que estiver dependendo de F6 vai olhar lá na register status e vai enxergar load 1. Então, vai falar assim, puxa, quem estiver precisando de F6, na verdade, tem que ficar monitorando o barramento pela instrução que tivesse na estação de reserva load 1. Assim que a estação de reserva load 1 liberar um resultado, né, para mim, essa instrução vai produzir o resultado que eu preciso, independente do registrador chamar F6 ou não. Ele não está esperando pelo que está no registrador F6, ele vai ficar esperando pelo que está sendo produzido pela load 1. Tá? Assim é que a gente vai fazer referência, ó, pessoal. Cada instrução que vai ser despachada vai completar uma estação de reserva com os seus operandos aqui, e também vai completar um outro hardwarezinho, outro bufferzinho, dizendo onde que ele vai produzir resultado, para qual registrador ele vai produzir resultado. Completando essas duas estruturas, tá? A gente pode despachar a instrução, mesmo que ela não tenha os seus dados para executar, ela vai ficar esperando para ser executada, e aqui, a partir desse momento, não interessa mais a questão da execução fora de ordem para ali. A gente não precisa se preocupar. Se ela for executada fora de ordem, não tem problema, porque essa ordem com que a gente guardou, essa organização com que a gente guardou as informações aqui, garantem para a gente que a execução vai ficar correta. Por mais que seja difícil de acreditar agora, quando a gente fizer um exemplo completo, a gente vai ver que esse encadeamento de informações que a gente foi gravando aqui vai garantindo toda a ordem do fluxo de dados das dependências verdadeiras, né? E vai deixando com que as dependências não são verdadeiras, aquelas antidependências e as dependências de saída não interfiram, não causem stalls. Tá? Então, magicamente, né, resolve todas aquelas dependências, aqueles stalls por dependências de saída deixam de acontecer. Tá? A gente praticamente resolve o problema. Então, aqui, pessoal, só fiz um, porque vocês viram que só fazer um despacho é trabalhoso e cheio de detalhes. Tá? Então, eu não tenho como agora fazer o exemplo completo, nós vamos fazer esse exemplo completo no começo da aula que vem. Tá? Então, eu vou parar a aula agora, o conteúdo da aula, vou deixar vocês perguntarem ou tirarem dúvidas, e a aula que vem a gente começa de novo, só que com o objetivo da gente completar o exemplo. Tá? Eu vou ver se eu trago para a aula que vem uma imagem dessa, nem que eu tenha que produzir uma vazia, tá? Produzir essas estruturas aqui vazias para a gente ir completando desde o início, porque o livro já traz elas completas, e aí não deixa a gente evoluir o tempo, tá? Nem que eu tenha que fazer no próprio PowerPoint com alguma coisa dinâmica ali no PowerPoint para a gente ir passo a passo, ou a gente vai preenchendo aqui mesmo no PDF, mas a partir de uma tabela vazia para a gente poder enxergar a tabela sendo preenchida, né? Quando eu dei aula desse conteúdo aqui no outra ano retrasado, eu acho, a gente estava no presencial, né? Então eu rabiscava no papel, né? No telão lá, né? Eu projetava as tabelas e
escrevia, eu facilitava. Agora eu vou ter que ou digitando ou fazer um exemplo passo a passo com vocês aqui. Vou ver o que eu consigo fazer de melhor aí para a aula que vem, para a gente poder completar um exemplo, assim, usando tabelas, mas deixar o tempo correndo, né, para vocês irem acompanhando passo a passo, e não como o livro mostra, assim, de maneira estática, porque do jeito que o livro mostra aqui, ó, fora o que eu rabisquei de azul para tirar a atenção de vocês ali, né, o livro caminhou, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 issues, ele despachou 6 instruções, executou 2 e completou 1, tá? Então, na verdade, aqui ele já passou 6 ciclos de execução. É como se ele tivesse tirado uma foto do hardware após 6 ciclos de execução, tá? São 6 despachos e 1 despacho por ciclo. Só que durante esses 6 despachos, 2 já conseguiram executar. E dessas 2 que executaram, uma já conseguiu terminar, que foi exatamente o load que a gente começou a executar. No exemplo dele, já tinha começado e terminado, já tinha até liberado a estação de reserva, tá? Então, a gente olha, essa figura aqui, ela está no futuro. Ela é o futuro da execução do exemplo. A gente precisa caminhar 6 ciclos passo a passo para vocês enxergarem até chegar nesse estágio que está aqui, tá? Onde ele completa todos os campos bonitinhos, até chegar num estágio em que, se a gente fosse seguir a execução por completo, a gente faria todos os issues, todas as execuções e todas as escritas de resultado, e a gente iria esvaziar todas as estações de reserva, e aí o exemplo ia terminar com tudo vazio, né? Então, se a gente fosse executar tudo, ia esvaziar, né? Ia encher e esvaziar todas as estações de reserva, tá? Então, a gente tem que achar uma forma de fazer alguns ciclos, pelo menos, passo a passo, né? E parar num determinado ponto, porque ir até o final é desnecessário, tá? No final, simplesmente esvazia tudo, né? Vamos lá, eu sei que deve estar super cheio de dúvidas, não sei se é suficiente para vocês organizarem aí, mas tem alguma coisa aqui, pessoal, que vocês queiram perguntar sobre essa parte de Tomasulo, com esse começo que a gente viu, que não tenha ficado claro, antes da gente entrar em exemplos, exercícios? Por favor, perguntem. Essa parte inicial aqui é importante ter essa base bem firme. Por favor, fique à vontade aí, pode perguntar. Se precisar repetir alguma coisa. Hein, turminha? Tem que assistir de novo, né, Gabriel? É muita coisa. A parte de Tom Azul é assim, já vou adiantar para vocês. Muita informação no começo. Aquele algoritmo, né, que é esses 3 passos aqui, parece um monte de coisas, né? Você fala que o algoritmo de Tomasulo como se a gente tivesse que seguir passo a passo, assim, parece muito complicado. Mas a hora que a gente fizer 1 ou 2 exercícios, completando essas 3 tabelas aqui, bem passo a passo, né? Completar uns 2, 3 exercícios, isso vai ficar bem intuitivo, né? E na realidade, depois de completar os exercícios, é que vai dar aquele momento assim, puxa, realmente entendi que o fluxo dos dados, assim, precisa realmente dos exercícios para entender que o fluxo aqui, ó, tipo, entre esse load e esse sub, essa dependência verdadeira foi respeitada, né? Que entre esse load e esse div, a dependência verdadeira foi respeitada, tá? Que entre esse load e esse sub pelo F2 foi respeitada, entre esse load e esse mul foi respeitado. A gente só consegue, depois da gente seguir passo a passo e ver as instruções em execução e terminando, a gente realmente confia que as dependências verdadeiras foram respeitadas, tá? E a gente confia ainda mais que as dependências que não eram verdadeiras, ou seja, aquelas que eu vou marcar agora em rosa aqui, ó, como por exemplo, ó, F0, F0 aqui, ó, outro F0 aqui, antidependência, dependência de saída, tá? Tem mais algumas aqui, quer ver, ó? Entre esse F6 e esse F6 aqui, tá? Esse F6 e esse F6 lá em cima. Tem antidependências e dependências de saída
que a gente vai ver que não vão causar problema nenhum na execução fora de ordem. Que esse ED aqui, provavelmente, ele vai terminar antes desse div, antes desse sub. E não vai causar problema. Pode ser, né? Não sei se tem dependência verdadeira aqui. Entre o sub e o ED tem. Então talvez não termine antes do sub, mas talvez termine antes do div, né? O ED pode terminar antes do div sem problema nenhum. Então a gente vai enxergar que a antidependência aqui pelo F6 entre div e ED não vai influenciar em nada, só pelo fato da gente ter referenciado estações de reserva e não referenciado ao F6 explicitamente. A gente vai fazer referência das estações de reserva e as antidependências vão ser solucionadas por default. Assim, elas vão ser solucionadas automaticamente, né? As dependências de saída e as antidependências. E aí vai ter execução fora de ordem. E aí a gente vai acreditar que é possível. Enquanto isso, a gente não acredita. Enquanto a gente não fizer um exercício inteiro, assim, e aí ver as instruções terminando, porque a gente vai ver as instruções terminando aqui em ordem diferente das que elas estão no código. Aí a gente vai falar, meu Deus, elas estão terminando de fato em ordem diferente e não está causando problema, tá? As que estão terminando na ordem do programa são as que tinham dependência de fato, e elas têm que terminar em ordem. As outras, a gente deixou terminar fora de ordem e não causaram problema, mas a gente precisa fazer exercício, tá? Então, a aula que vem provavelmente vai ser só execução de Tomasulo. Não percam a aula, tá? Porque, mesmo tendo gravado, às vezes na aula vocês podem me parar e pedir para repetir ou me corrigir e tal, tá? O Abraão perguntou, a função do Tomasulo é renomeação de registradores em hardware. Estações de reserva para todas as unidades de execução do barramento e definido quais prioridades. Vamos por partes. Renomear os registradores em hardware, perfeito. Você acabou dando as estações de reserva e esse register status aqui, né, usados em conjunto, vão causar o efeito de renomear registradores, só que feito em hardware. Ok. As estações de reserva para as unidades de execução, tá? Essas estações de reserva são só buffers mesmo, tá? São as instruções que estão já despachadas, mas às vezes não conseguiram ainda ir para a execução nas unidades funcionais, vão ficar guardadas em estações de reserva, mas elas já foram despachadas, tá? Então, é um estágio entre o despacho e a própria execução, né? Elas, de fato, estarem fazendo a operação de soma, subtração, multiplicação que elas deveriam fazer, tá? Então, é o estágio de armazenamento temporário. Tá? Acho que o principal é isso aqui, Abraão, renomear registradores em hardware e resolve os stalls. Então, o algoritmo de Tomasulo é um algoritmo para execução fora de ordem, então eu diria que ele é execução fora de ordem, tá? É um algoritmo, vou colocando no chat mesmo, para execução fora de ordem, que minimiza os atrasos causados por dependências de nome, que são as antidependências ou dependências de saída. Isto que realiza renomeação de registradores em hardware. Um mecanismo de renomeação de registradores em hardware. Então, eu diria isso aqui. Essa seria a minha definição do algoritmo de Tomasulo, essa que eu coloquei aí no chat. Tá? É um algoritmo para execução fora de ordem, que minimiza os atrasos causados por dependência de nome, visto que realiza o mecanismo de renomeação de registradores em hardware. Acho que isso resume. Tá? E principal, é execução fora de ordem com despacho em ordem, tá? O despacho ainda tem que ser em ordem, tá? Porque na hora que você despacha em ordem, você garante essa identificação das estações de reserva correta, tá? Sem despacho em ordem, não tem como fazer isso aqui. Ok? Só um ponto aí. Ele age como um ponto de troca, alguma coisa assim? Ele executa as ordens, ele executa as prioridades do registro, né?
mas ele age como ponto de troca, por exemplo. Se ele quer furar a fila, por exemplo, definir a prioridade, como é que ele faz isso? É tipo uma thread? Não entendi. Não sei se meu áudio está legal. Não, essa minha dúvida essa reserva temporária que ele faz. Ele age como uma thread, que uma thread também é algo temporário também, né? Não, mas a gente está bem mais baixo nível que isso. Não sei se eu entendi a pergunta, tá? A gente está... Para mim tentar entender esse ponto de troca. Eu entendi a parte da execução, né? Define as prioridades. Da ordem, você disse? Execução em ordem e despacho fora de ordem é o seguinte, ó. As instruções, elas têm essa ordem no seu programa. Tá? No teu programa, você digitou o teu programa em alto nível, ele foi convertido para a linguagem de baixo nível nessa ordem que está aqui. Load, mul, sub, div, et. Tá? Esse é o trechinho de código que a gente está olhando nessa ordem. A gente vai... O algoritmo de Tomasulo significa como colocar esse conjuntinho de instruções aqui para executar dentro do seu hardware, respeitando, lógico, o que ele quer produzir de resultado tem que ser respeitado, ou seja, o seu programa tem que estar correto, tá? Só que a gente tem que permitir com que ele execute fora de ordem para fazer com que não tenha mais atrasos. Diminuir o máximo os atrasos, não tem mais aquelas esperas, uma instrução não precisa ficar esperando a outra. Você coloca todo mundo para executar em paralelo, o máximo que você puder. Você gostaria de explorar paralelismo, tá? Então você quer fazer execução fora de ordem, jogar todo mundo para executar o máximo de paralelismo possível. Você só vai respeitar a ordem das dependências verdadeiras, ou seja, respeitar a ordem daquelas dependências verdadeiras, aquelas que você não pode, de fato, ignorar, como essas aqui que eu estou marcando. Essas são instruções que têm que ser executadas em ordem. Agora, todas as que não têm dependências verdadeiras, você quer deixar com que elas executem fora de ordem. Então, essa que é a questão de ordem é essa, você colocar execução fora de ordem e você deixar o paralelismo correr solto dentro do processador. Enquanto você tiver unidades funcionais para aquelas instruções, você quer deixá-las executando livremente, respeitando só a ordem imposta pelo fluxo dos dados. Essa que é a questão, tá? Não é uma questão de prioridade. A questão é o que é obrigatoriamente ordenado, tá? O que impõe uma ordem e o que não impõe ordem. Então, operações como esse load que está aqui com F6 e esse sub com F6 tem que ser nessa ordem. A primeira é o load e depois o sub, tá? Pode ser logo em seguida, mas tem que ser primeiro o load e depois o sub, tá? Outras instruções aqui podem estar fora de ordem, entende? Deu para entender a execução em ordem e execução fora de ordem, tá? A execução em ordem imposta pelo programa e execução fora de ordem, todas as que não são impostas pelo fluxo de dados, você gostaria de poder executar fora de ordem. Tendo hardware para isso, você despacha para as unidades que estiverem ociosas, entendeu? Exploração de paralelismo, é isso que a gente está querendo, no máximo. Tá? Só que a gente tem que fazer isso de maneira genérica, né? Você não sabe quantas unidades você tem, você não sabe qual é o seu hardware. Então, a gente está olhando um mecanismo que é um algoritmo que, dependendo do hardware, vai ter que se adequar àquele hardware, né? Mas ele é um algoritmo mais alto nível, independentemente de quantos somadores você tem, quantos multiplicadores você tem, quantos barramentos você tem, você se adequa ao hardware, porque você segue um algoritmo mais alto nível que vai fazer com que funcione a execução fora de ordem. Por isso que ele é um algoritmo de Tomasulo, né? Ele não é um hardware, ele é um algoritmo. Ele está mais um nível um pouquinho mais alto, né? Para poder se adequar a qualquer hardware que você tenha definido, de fato. Tá? Melhorou? Professora, mas assim, ele tem algumas exigências, alguns requerimentos para o hardware conseguir executar, né? Tem vários, né? Tem a própria quantidade de... Tem os conflitos estruturais, por exemplo, a quantidade de unidades funcionais que você tem limita paralelismo.
A quantidade de estações de reserva que você tem limita paralelismo, né? Então, você vai tendo os limitantes, né? E agora, restrição mesmo de ordem de instruções, quem vai restringir a ordem das instruções são só as dependências verdadeiras, né? A restrição de ordem vai ser só pelas dependências verdadeiras. A gente tirou totalmente a ordem, a restrição de ordem das dependências que não sejam as verdadeiras. Isso é importante enxergar, né? Isso que eu estou falando que talvez não esteja ainda claro, porque a gente, num exercício, ainda não conseguiu completar aqui. Mas quando a gente executar um exercício por completo, a gente vai ver que esse tipo de... Eu vou até tentar ver uma aqui que eu tenho certeza que vai terminar, por exemplo... Provavelmente esse sub, ele tem que ser depois do load. Esse aqui não vai. Quero ver uma antidependência aqui. Talvez seja aquela mesmo que eu já tinha citado. Essa antidependência aqui, F6, tá? E esse F6 aqui, ó. Esse div... é esperado que um div demore muitos ciclos para executar, tá? Nessa tela aqui, a gente não está vendo isso, mas no enunciado, a gente vai ter que dar um enunciado para fazer o exercício, a gente vai ter que falar, olha, o div, quando ele entra num hardware de divisão, ele vai ficar 10 ciclos executando. Então, quando ele entrar lá no divisor, a gente vai ter que contar 10 ciclos para ele sair do divisor, tá? Então, quando ele entrar no estágio execute aqui, ó, quando a gente falar, ó, div entrou para execução, a gente vai ter que marcar aqui, ó, se ele entrou no ciclo 5, ele só vai sair lá no 15. A gente vai ter que falar quantos ciclos ele vai ficar preso lá no divisor. Se existe uma restrição de ordem entre ele e o add não poderia executar antes do div sair. Mas essa restrição de ordem não existe mais para a gente. A gente tirou ela com o tom azul. Então, a gente vai poder jogar o add para executar fora de ordem, mesmo existindo esse F6 no add sendo escrito e F6 sendo lido no div. A gente vai poder fazer o seguinte, ó, mandar o add para execução e deixar o add terminar, mesmo com escrita. Ó que doido, tá? Mesmo com escrita aqui, ó, deixar o add terminar sem se preocupar que o div vai terminar lá para frente só. Isso o Tom Azul vai resolver, tá? Isso é uma coisa super poderosa dele resolver, porque antes a gente não poderia jogar o add antes do div. A gente não poderia deixar o add executar antes do div. Agora a gente vai poder. Porque quando o div entrar para execução, tá? E ele estiver aqui com o F6, ó, ele não está esperando o que está guardado no F6. Ele está esperando um dado produzido por esse load aqui, ó. Então, assim que estiver disponível, ele vai entrar para execução. Ele não está esperando que o add escreveu. Está esperando que o load escreveu. Então, quando a gente vai fazer essa referência aqui, ó, entre div e load, a gente não está falando mais o nome do registrador. A gente está falando, ó, a instrução div depende da instrução load. A gente não está falando da instrução div depende do F6. Aí resolveu agora, a antidependência não existe mais. O add pode escrever no F6, ó, antes do div terminar sem problema nenhum. Antes do div, inclusive, ler do F6. Não tem problema nenhum. Professora, com licença. Pode falar. Eu não entendi muito bem como que isso aconteceria se o add começasse a... Assim, como a gente está executando fora de ordem, se por algum acaso acontecer do add escrever no F6 antes do div entrar em execução, não vai bagunçar tudo? Então, dá a impressão que sim, né? Mas olha só, vamos fazer o despacho do div. Vou fazer o despacho do div aqui embaixo, talvez ele até já esteja aqui, ó, despachado, a gente pode acompanhar aqui, ó. O despacho do div está nessa linha aqui, ó. Vamos ver como que o despacho do div foi feito, ó. Ele entrou na unidade de reserva chamada, na estação de reserva chamada multi2, então, estou fazendo o despacho dessa instrução aqui, estou nesse ciclo aqui. Tá? Ele entrou na estação de reserva multi2, ele tem dois operandos, tá? Tem um chamado VJ
que é o primeiro operando fonte dele. Tá? Deixa eu ver como que ele vai... que ele não tá... Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ele tem dois operandos fontes, ó, F0 e F6. Tá? O primeiro, ele vai tentar associar ao chamado VJ. E o segundo, ele vai tentar associar ao operando VK, ao campo chamado VK. Tá? Vamos começar pelo F0. Quando ele vai fazer o despacho do div, ele vai lá no register status e olha o que está guardado no F0. E lá no F0 está registrado assim, multi1. Quem que registrou multi1? A estação de reserva. A instrução mul, quando ela foi despachada pela estação de reserva, para a estação de reserva multi1, ela gravou, eu vou produzir um dado no F0, ó, aqui, ó. O mul vai gravar um dado no F0. Então, 2 ciclos antes, olhando no passado, 2 ciclos antes, lá no register status, no registrador F0 estava gravado multi1. Aqui não é um banco de registradores, tá, pessoal? O banco de registradores tem valores. Aqui é só uma estaçãozinha, um hardwarezinho, tipo um bufferzinho, para a gente fazer umas referências. O F0, ele tá armazenando um valor assim, multi1, dizendo, multi1 vai produzir um valor para mim. Então, quando o div está sendo despachado, ele escreve, é como se ele, só que ele não escreve multi1 aqui, ó. Aí é só uma questão da forma como o algoritmo foi definido, tá? Os campos, ele escreve multi1 num campo chamado QJ, tá? Quando ele tem um valor, ele escreve no VJ. Quando ele não tem um valor, ele escreve o nome da estação de reserva no QJ, tá? É só uma definição do nome dos campos, tá? Poderia escrever aqui mesmo, tá? Talvez até simplificaria. Eu não tenho valor ainda, mas eu vou escrever o nome da estação de reserva. Mas o livro, ele define VJ para valor, QJ para nome da estação. Então, ele não tem o valor ainda, ele fica esperando o valor aqui. Mas ele tem a estação de reserva que vai produzir. Então, ele coloca multi1 aqui e pronto. O próximo é o F6, ó. Desculpa, multidiv. Por que o div está com essa main 32 reg x2? Deixa eu ver aqui. F6 está sendo produzido. Tá. O outro operando, ó, pessoal, é F6. A gente vai buscar lá no VJ, né? Desculpa, no VK, tá? Ele vai lá tentar ler o F6. Aqui, ó. É que, como eu falei, né? Isso aqui é só uma foto, né? Então, os ciclos já passaram aqui, e no momento em que o livro está... Nesse ciclo que o livro mostrou aqui, no F6 estava o ED, porque ele já tinha passado por essa instrução aqui, mas no ponto onde a gente está analisando, não era o ED que estava aqui, tá? Ele tinha um valor aqui. O valor que ele tinha guardado aqui era o valor escrito por esse load aqui, que já tinha terminado, tá? E qual é o valor escrito? Era um valor que estava lá na memória, eu não sei qual é, tá? Mas já era um valor, por isso que ele colocou aqui, ó, todo esse monte de coisas aqui, é porque ele não supôs qual era esse valor, mas vamos supor que o valor da memória, no endereço 32 mais regs x2, fosse o valor 1000, por exemplo. Seria esse valor guardado aqui na memória. Aqui no... Na verdade, ele não é que ele guardar o valor 1000 aqui, ele ia falar, olha, já está disponível no banco de registradores, pode buscar lá. Tá? Ele buscaria o valor 1000 e colocaria 1000 aqui. É isso aqui que ele faria. Só que ele colocou aquele monte de coisas ali porque ele não supôs nenhum valor para essa posição de memória. Tá? No nosso exemplo, a gente vai supor valores para ficar mais fácil, menos carregada a notação. Tá? Ou seja, esse load já terminou. Então, ele já buscou um dado na memória e ele já guardou no F6. Como que eu sei que ele terminou? Porque já está um vistinho aqui, ó. Já terminou, ele já guardou um valor na memória. Esse valor na memória é o operando... O que foi? Vocês estão brigando aqui, vocês todos? Ai, gente, espera um pouquinho.
Oi, sai daqui, Jade. Yara, Jade pegou uma lagartixa. Ai, por que, Jade, que você faz isso? Para de matar bichinho. Vai pra fora. E aí, Aninha? Ajuda a lagartixa aqui. Vai lá pra fora. Ai, casa de louco. Cláudia, me ajuda a salvar essa lagartixa aqui. Esse copo aqui. Ah, Jade, para com isso. Para de trazer bicho. Deixa ela pegar mais não. Ai, gente, minha casa parece uma casa de louco, desculpa. Professora, ela trouxe um presente com tanto carinho e a senhora brigou. Ela traz os bichinhos pros filhotes comerem. Vocês acreditam nisso? Traz lagartixa, traz... Só que ela come o rabo da lagartixa. Ai, meu Deus, minha casa parece uma loucura. Pronto, mas já foi salva. Cada coisa. Você sabe que gato traz bichinho para os donos, né? Teve um dia, ela matou um passarinho e ela trouxe o passarinho para minha filha na cama. Daí ela deixou do lado da cama. Minha filha acordou, tinha um passarinho morto do lado da cama. Nossa, a gente ficou desesperado. Por que ela tá fazendo isso? Aí fomos pesquisar, né? E eles falam na internet que gato traz pro... Tipo, como se ela estivesse cuidando da família dela. Então ela pegou um passarinho, matou e trouxe pra Yara comer. Entendeu? A minha filha. Agora ela acordou de manhã, tinha um passarinho morto. Só aqui em casa mesmo. Ai, meu Deus, gato de casa trouxe uma cobra. Tá louco. É presente, professora, é presente. É presente, tadinha. Eu briguei com ela, mas depois eu vou explicar pra ela que acho que a gente já tem comida. Não preciso da lagartixa morta aqui. Ah, me vi mó susto porque a lagartixa tava no meu pé. Ai, olha, eu me perdi toda aqui, ó. Imagina que eu vou lembrar agora do Tomazumbo, de onde eu estava. Caramba, viu? Professora, desculpa interromper. Pode falar. Então, só para ver se entendi. Eu esperava que o VJ e o VK, na hora que o div fosse despachado, não estivessem disponíveis, mas a questão é que o F6 já está disponível porque o load terminou a execução. Por isso que eu já tenho o valor em VK e não o VJ, por exemplo. O VK está disponível, embora o execo tivesse dado aquele main 32, mas era um valor ali, tá? Ele só não colocou o valor, colocou uma referência à memória, mas é um valor. Agora o VJ não está disponível ainda. Entendeu? O VJ ainda não, porque o VJ é o F0. E o F0 ainda está em execução. Na verdade, o F0 está sendo produzido pelo mu. E o mu ainda está em execução. Então, assim, na hora que o div for despachado, ele vai consultar o register status para ver quem que vai produzir esse resultado. Exatamente. E você vê que em nenhum momento ele não anotou aqui, ó, F0. Ele não falou assim, olha, eu preciso do F0. Porque daí ele falaria o nome do registrador, a gente não teria ganho nenhum. Ele fala, eu preciso do dado produzido pela instrução que está no multi-1. Entendeu? Ele fez uma referência a outra estação de reserva. Então, ó, a gente acabou sanando isso aqui, ó. Esse F0, deixa eu marcar de outra cor aqui. A gente acabou sanando isso aqui, ó. Quando a gente despachou o div e colocou em F0, essa referência aqui, ó, que é o QJ multi1, e não falamos nome de registrador, a gente acabou assumindo, ó, é como se a gente estivesse resolvendo essa dependência aqui, tá? Essa dependência é uma dependência verdadeira, tá? Mas a gente não deu nomes para os registradores, a gente só falou, div depende do que o mu produzir. Assim que o mu produzir um resultado, ele põe no barramento, o mu produz um resultado, põe no barramento, o div recupera aquele dado e segue em diante, entendeu? Assim que o mu produzir um
um resultado, ele vai colocar no barramento, o div vai pegar, vai colocar aqui nesse campo aqui. Por exemplo, vamos supor que o mu fez uma multiplicação lá, produziu um valor 2. Não, só para ficar fácil a multiplicação aqui. Produziu o valor 2. Aqui já estava valor 1000. Ah, ficou ruim, né? Porque ficou 2, divisão aqui, né? Vou colocar 2000. O mu produziu o valor 2000 e o div estava esperando aquele valor 2000. Assim que o mu produziu, não interessa se ele gravou no F0 ou não. Assim que ele produziu o valor 2000 e colocou no barramento, o div pega o valor 2000 e coloca aqui na estação de reserva. E fica esperando aparecer um hardware de divisão ocioso disponível para ele usar. Né? Assim que aparecer, ele entra para fazer a divisão de fato. Aí sim, ele de repente entra lá em execução, gasta alguns ciclos, 2000 dividido por 1000, produz o valor 2 e em algum momento ele termina. Tá? Agora, mas ele precisa ter os dados para ele poder ir para frente. Ele só pode ir para a execução na hora que ele tiver os 2 dados dele. Né? Ele tinha um e o segundo ele estava esperando em estação de reserva. De repente, ele podia ficar com os 2 esperando a estação de reserva. Ó, o Ed aqui em cima, quando ele foi despachado, ele estava esperando 2 dados de estação de reserva. Um produzido pelo Ed 1 e o outro produzido pelo Load 2. Ó. Vou até marcar, mostrar para vocês aqui qual foi. Olha aqui, ó. Esse Ed aqui, ó, estava esperando esse dado que ali era F8, está produzindo o QJ, ele está se referenciando ao Ed1, ó, que é o sub, e o outro, com relação ao load, ó, é esse aqui, é o F2, produzido pelo load 2, ó. Então, quando o Ed foi despachado, ele tem 2 dependências verdadeiras que ficaram explícitas aqui nessas referências por estação de reserva. Tá? Então, aí, isso aqui resolve dependências verdadeiras, claramente. As antidependências vão ser resolvidas pelo mesmo mecanismo. Tá? Só talvez não sei se é tão claro de enxergar. Vê se ficou mais claro, Gabriel. Pode perguntar mais, porque toda dúvida foi importante. Professora, então a questão da antidependência entre o div e o ed se resolve porque o despacho é em ordem? Exatamente. Talvez eu tenha perdido essa informação, né? Então, tem que ser despacho em ordem. Então, quando o div for despachado, eu tenho certeza que o ed não foi, né? Porque senão ele teria marcado no register status ali e teria bagunçado. Exato. Por isso que eu falei lá atrás. Tem que ficar... a gente tem que ter despacho em ordem para garantir que essas referências entre estações de reserva estão fazendo sentido. Tá? Então, quando o ed for despachado, eu tenho certeza que o div já foi. Né? E quando o div for despachado, eu tenho certeza que o sub já foi. Então, pelo menos a ordem de despacho tem que ser a ordem do programa. Porque quando eles vão gravar nessas register status aqui, a ordem tem que ser preservada. A ordem das escritas fica implícita nesses register de status. Por exemplo, ó, vamos ver se a gente tem alguma dependência de saída aqui, clara. Ó, alguém que escreve, ó, entre o mu e div, ó, tem 2 escritas no F0, ó, mu e div. Tá? Vocês concordam comigo que, olhando do ponto de vista do programa, depois que isso tudo for executado, o resultado no F0 é o do div, não é o do mu, né? O do mu, ele é importante entre essas 2 instruções, e nem foi, né? Porque o sub nem usou. Tudo bem, um mu à toa ali feito, né? O mu fez uma multiplicação, guardou no F0. O sub nem utilizou. Aí o div fez uma divisão e guardou no F0 também. Então, no final, o F0 tem que estar com o valor do div. Na ordem com que os despachos acontecem aqui, como o despacho é em ordem, vai ter um momento aqui no F0, que vai aparecer multi1, supondo que multi1 é o mu, e vai ter um momento em que vai aparecer multi2. Vai ter um momento que vai aparecer multi1 e depois vai ser substituído por multi2, porque o mu está em multi1 e o div está em multi2. Então, vai ter uma hora que vai ser substituído de multi1 para multi2 e daí para frente
Quem fizer referência ao F0 vai referenciar multi 2, vai ignorar o multi 1. Então, as dependências de saída são solucionadas pelas escritas em ordem aqui nesse register status. E as escritas em ordem nesse register status têm que obedecer a escrita dos despachos, que tem que ser em ordem. Né? Então, despacho em ordem garante antidependências e dependências de saída, renomeação dos registradores correta. Né? Vai resolver praticamente todos os nossos problemas. Professora, só mais um detalhe. Então, mesmo se o div escrevendo no F0 terminasse primeiro que o mul, o que ele faria com esse resultado? Porque se ele escrever e depois o mul terminar, vai sobrescrever, né? E aí vai bagunçar tudo. Ah, tá. Acho que eu não entendi essa parte da dependência de saída. Tá, entendi. Vamos refazer aqui, ó. É que o duro é a gente não ter o espaço em branco aqui para rabiscar. Mas vamos colocar no momento que o mul foi despachado. Né? O mul foi Professora, só uma coisinha. Acho que já passou do horário da aula. Se a senhora quiser responder isso na próxima aula, sem problemas, tá? Não, eu libero o pessoal que tiver. Fique à vontade, pessoal, quem tiver que sair. Eu vou responder rapidinho a sua e a gente finaliza, tá? Melhor que a gente já pega no... É fácil a resposta aqui, tá? Aí, mas quem tiver compromisso ou quiser liberar, fica à vontade aí, tá? Não vai ter conteúdo novo, tá? Só tirar dúvida mesmo. Só repara o seguinte, Gabriel. A hora que você fizer o despacho do F0, do mul, vai aparecer multi 1 aqui, que é exatamente o status que está agora, tá? Então, isso significa que F0 vai ser escrito pelo que for produzido pela multi 1, no momento em que a gente teve, de repente, ciclo 3, tá? Colocando que ciclo 1 foi o despacho do load, ciclo 2 foi o despacho do segundo load, ciclo 3 foi o despacho do mul, tá? Aí, ciclo 4 foi o despacho do sub, no ciclo 5 foi o despacho do div, tá? Quando a gente substituir esse multi 1 por multi 2, tá? Multi 2, repara que com relação ao mul lá em cima, em nenhum lugar você disse que vai escrever no F0. Não tem mais informação de onde vai ser feita escrita no mul. Aquele resultado do mul vai ser perdido. Né? Ele vai fazer o F2 mais F4, ele vai pôr no barramento, mas não vai ser escrito no F0. O F0 vai receber a escrita do multi 2 só. Você entendeu? Entre esse mul e esse div, o resultado do mul poderia ser útil para alguém, mas não vai ser escrito no registrador. A escrita no F0 não acontece no mul, ela só acontece no div. Então, caso alguém ali no meio precisasse do resultado produzido pelo mul, ele pegaria isso quando fosse jogado no CDB, mas não teria escrito Exatamente. Vamos supor que ao invés de F6 aqui fosse F0. Ó. Esse sub ia fazer referência a multi 1 e não a multi 2, porque ele está entre o mul e o div. A hora que ele fosse despachado, ele ia olhar lá F0 vai ser produzido por multi 1, então ele ia fazer referência ao multi 1, independente do nome do registrador ser F0. Tá? Então, a hora que o multi 1 terminar de fazer a multiplicação, põe no CDB, o sub usa o valor. Mas a hora que o div entrar aqui para execução, ou for despachado, ele substitui aquele multi 1 por multi 2 lá no register status, e a partir daqui para baixo, quem fizer referência a F0 vai buscar no multi 2 e não no multi 1 mais, entendeu? Então, o mul ele só foi útil nesse trechinho de código, entre ele e o div, só. Entendeu? Ah, entendi. Ficou bem claro agora, professora. Agora ficou mais claro, né? Aham, ficou. Dependências de saída, fazendo referências às estações de reserva e não aos nomes dos registradores. Agora você pode imprimir. Você perdeu a festa, que a Jade trouxe uma lagartixa enorme, acho que tipo um lagartinho, assim. Gente, muito obrigada pela paciência, ficaram até mais tarde hoje. Obrigada a todos, coloco essa aula já para vocês, vou fazer os links, tá? E cumprir com as coisas que eu anotei no comecinho da aula aqui, que ao final do dia eu coloco tudo em ordem para vocês lá no AVA. Ok? Um beijo grande e até a próxima aula, até quinta. Tá bom? Tchau, tchau.
Estamos com esse conteúdo, não percam não, tá, pessoal? Porque a interação aqui ajuda bastante nesses exemplos. Abração. Tchau. Tchau.